Seja bem-vindo à primeira aula do curso de Vícios e Compulsões da Brasil Paralelo. Todo vício é ruim? Quais são as fases e as características do vício? E como podemos nos livrar das compulsões do dia a dia? A aula que você está prestes a assistir vai esclarecer esses assuntos. Liberamos esse conteúdo de graça, pois entendemos que a nossa geração está mergulhada nos vícios devido às novas tecnologias. Com a baixa tolerância ao sofrimento, muitas pessoas usam os pequenos e grandes vícios como mecanismos de alívio, sem perceber. Mas atenção, essa aula é apenas um trecho de um curso completo, ministrado pelo psiquiatra Bruno Lamolla. Se você se interessa pelo assunto e quer aprender ainda mais conosco, saiba que acabamos de mandar um cupom especial para o seu e-mail. Com ele, você poderá aproveitar esse e outros conteúdos da nossa plataforma com uma condição exclusiva: 20% de desconto. Hoje, já temos mais de 50 cursos disponíveis sobre os mais diversos temas: história, filosofia, política, arte e muitos outros, todos reunidos nesse espaço que chamamos de Núcleo de Formação. Você também pode encontrar mais informações sobre o cupom de desconto nesta página. Aproveite a primeira aula do curso de Vícios e Compulsões. Até breve e boa aula! Bruno Lamolla, boníssima tarde a todos que estão presentes também. A gente vai começar uma aula, um mini curso sobre vícios e compulsões do nosso dia a dia. E acho um tema extremamente interessante porque é um daqueles temas que existem definições que estão no nosso cotidiano desde sempre e que a gente mal para refletir sobre a real definição, se é que ela existe, muitas vezes fica entre limbos, e o quanto que isso influencia a todos nós e muitas vezes até quando a gente está falando sobre os nossos próprios automatismos, a gente não percebe. Então essa aula ela tem como um intuito uma elucidação sobre coisas que estão no nosso automático e até muitas vezes para algumas pessoas que já estão em âmbitos patológicos, ou seja, já entraram em algum tipo de transtorno. A gente não fala muito sobre doença na psiquiatria, porque quando a gente pensa em doença, a gente sabe que existe um agente patogênico, né? Então, por exemplo, a tuberculose, que vai ter uma bactéria, ou sífilis, né, que tem outra. Então, no caso da psiquiatria, são complexos, são uma gama de acontecimentos históricos dentro daquela biografia, dentro da história daquele paciente, muitas vezes com predisposições genéticas, outras vezes a gente simplesmente não conhece e começamos a desenvolver teorias, ou seja, aquilo fica tão complexo que a gente não gosta de chamar de doença, até porque também existe um certo aumento do preconceito, da possibilidade de preconceito. Mas quando a gente fala sobre vícios e compulsões, é interessante a gente começar pela própria definição de vício, que é vitium, né, do próprio latim, que é um defeito. Então a gente fala, puxa, mas não era isso que eu pensava sobre vício, né? Eu pensava que vício era algo que eu fazia repetidamente e que fosse totalmente dependente. E a gente vai acabar trabalhando também esse conceito nessas aulas. Simplesmente porque eu peço ao leitor, ao telespectador, que acompanhe todas as aulas em sua completude pelo fato de que vão ser usados diversos exemplos que vão ajudar nessa definição complexa. A gente não consegue simplesmente definir isso de uma forma pontual porque nós temos diversas definições mesmo, não tem outro jeito. Então, por exemplo, vício como defeito, vício como uma dependência. São dois conceitos diferenciados, a gente vai abordar isso. Então, é interessante que a gente preste atenção toda a aula para poder, no final das contas, fazer o nosso próprio enredo e entendimento. Inclusive, é um dos sinais mais importantes da inconsciência, é o modo que a gente aprende, e a gente vai falar muito sobre isso lá para as últimas aulas do poder da rede social e do mundo digital e online que nós temos na nossa vida, o quanto que isso vem afastando dos nossos reais compreendimentos sobre a vida, o real entendimento sobre isso. Então, para a gente começar as definições, o uso. Olha, eu uso, quando a gente fala uso, eu sou usuário. Nesse caso que a gente vai falar tanto sobre substâncias quanto comportamentos. Então, uso de comportamento não existe, eu simplesmente me comporto como tal. Mas nesse primeiro,
a gente está falando sobre o uso sem prejuízos. Olha, eu uso café, eu uso tabaco, eu uso álcool, mas isso não me causa prejuízo aparente. Eu não perdi meu controle, é simplesmente apenas um leve uso. Então, deixa isso aí, a gente não vai nem abordar isso, simplesmente só para a gente poder fazer uma escala até a gente conseguir chegar nas matérias mais graves desse assunto. O segundo já seria um hábito. Olha, um hábito seria um comportamento repetitivo. A gente faz disso como se fosse um elemento permanente nas nossas vidas. Isso seria um hábito. E é até interessante porque a gente vive num momento que eleva o poder do hábito, né? A gente está sempre falando sobre os hábitos e o quanto que isso, olha, um hábito saudável. Será que é assim? Será que a gente pode simplesmente pegar e determinar que esse hábito é saudável e que a gente deve incuti-lo na nossa vida para todo sempre e está tudo seguro, está tudo certo? É só isso? Será que é assim? Bom, o hábito ele pode levar a algo chamado automatismo, que seria um certo elemento de inconsciência sobre as coisas que você está fazendo, mesmo sobre as coisas saudáveis, né? O nosso cérebro ele tem essa tendência de elevar certos comportamentos para o automatismo. Assim ele gasta menos energia, o que é muito interessante no processo evolutivo. Só que nem sempre é assim. Mesmo hábitos saudáveis, quando eles se tornam automáticos, a gente deve se perguntar se eles estão de fato nos elevando como pessoa. Isso aí vai ser abordado mais para frente, com certeza. Temos a compulsão, que também é um ato repetitivo. Mas a compulsão ela já tem dois outros elementos importantes. Um desses elementos é que ele dá um alívio, ou seja, um prazer momentâneo assim que você age compulsivamente. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do paciente que tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e que ele, em um momento de extrema angústia, ele começa, por exemplo, a contar os números ou a checar o gás 20 vezes, lavar as mãos 70 vezes, enfim, né? Cada um vai ter um comportamento compulsivo. Lembrando que nós temos os comportamentos compulsivos, esse é o adjetivo que nós damos aos comportamentos, e nós temos os pensamentos que esses não são compulsivos, mas sim obsessivos. É praticamente a mesma coisa, se repete, não consegue se libertar daquele ciclo repetitivo, mas um é determinado para pensamentos obsessivos e o outro comportamentos compulsivos. E além desse prazer momentâneo, esse alívio momentâneo, a gente também usa o termo compulsivo de uma outra forma, que não seria a forma mais apropriada para a psiquiatria, mas quando a gente tem um ato impulsivo. Olha, eu tenho compulsão por compras. Eu não tenho controle, eu acabo comprando por compulsão, não é assim que a gente usa o termo? E isso está também mostrando que existe um elemento de impulsividade e descontrole. Então, nesse momento, a gente já está falando sobre a compulsão. O vício, como nós falamos, ele pode ser tanto usado como um defeito, ele pode ser usado como uma compulsão, ou seja, eu estou viciado, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você repete os seus atos, que você está dependente desses atos ou do uso de alguma substância, né? Estou viciado. E que, nesse momento, você depois tem um elemento tempo dessa compulsividade. Então, o compulsivo ele poderia fazer isso durante determinado tempo, o viciado não, ele já tem um tempo que ele vem fazendo isso, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente já deve entender sobre o elemento de dependência. Quando a gente fala sobre dependência realmente a gente arremete à dependência principalmente química ou de algum comportamento que seja mais caracterizado, por exemplo, o dependente de jogos patológicos ou um dependente sexual, algo do gênero. Mas geralmente primeiro pensamento é químico. Eu sou dependente de tal droga ou tal substância. E a gente vai abordar isso na terceira aula, se eu não me engano. Então seriam todos esses elementos adjetivos para cada fase de um determinado comportamento. Dentro dessa dependência, essa sim é altamente caracterizada pela psiquiatria, a dependência química.
ou simplesmente dependência, se a gente for elevar isso para outros patamares, ela necessita de 3 critérios diagnósticos para você determinar que é de fato um dependente. Entre elas estão a perda de controle. Então essa pessoa não tem controle sobre os seus atos. Olha, eu preciso beber álcool agora, eu não tenho mais controle sobre isso. A minha vontade, ela sobrepôs, o meu desejo, ela sobrepôs o meu controle. Ela precisa dizer que ela tem essa dependência, ou seja, ela simplesmente já se comporta como algo que ela não consegue viver sem. Aquela ali, ela já se identifica com esse elemento de dependência. Ela tem persistência nesse uso, então ela faz aquilo por um determinado prazo de tempo, ela vem trocando os seus momentos de prazer e desenvolvimento pessoal por aquele momento, por aquela droga. Então, para ela, pouco importa, as coisas vão deixando de importar na vida. Por exemplo, filhos, ou meu estudo, meu trabalho, minha profissão, os meus bons modos, enfim. Ela vai começando a substituir pelo uso daquela droga ou daquele comportamento. E uma outra caracterização é a tolerância. A tolerância é, assim, a curto modo, ela é a diminuição dos efeitos. Então, por exemplo, um viciado em cocaína ou em crack, e que na primeira dose ele tem um grandíssimo de um barato, e na segunda dose aquilo vem colhendo, e conforme o tempo for passando, aquela medicação, aquela droga, aquele comportamento não vai dar o mesmo sinal de prazer anteriormente. Então, você fez o fenômeno de tolerância nesse momento, né? Você simplesmente diminuiu o barato, o efeito que aquele indivíduo estava buscando. Você tem o fenômeno da fissura, ou os americanos chamam de craving, que é quando você retira aquele objeto, aquele elemento, a pessoa apresenta uma angústia muito grande, uma dor, um sofrimento, uma agitação, um desejo que era ainda maior do que antes. Isso gera um fenômeno que é baseado na ansiedade, na angústia e até no total desespero. A pessoa entra num estado de fissura ou craving. Muito bem. E por que fazemos isso? Por que acontece isso com o ser humano? A gente tem uma coisa chamada sistema de recompensa cerebral. Esse sistema de recompensa, ele sempre houve, ele sempre vai existir, sempre vai haver. Nos animais também eles possuem isso, que baseia basicamente na área tegmental do cérebro, junto com o núcleo accumbens, que são partes mais centrais cerebrais, e com o córtex pré-frontal. Essa tríade vai poder mais ou menos criar uma sensação de necessidade, onde essa pessoa sabe que precisa de determinados elementos, e quando você os dá, esses elementos, então, por exemplo, comida, como por exemplo, sexo, você sente um prazer. Esses prazeres, eles são a recompensa sobre algo que você fez que está ligado à sua sobrevivência. O elemento do córtex pré-frontal, ele seria como se fosse um mediador. Ele falaria, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, calma, dá para aguentar um pouco mais. Ele seria o elemento cerebral que visa o controle, que visa o freio, que visa o planejamento, que visa realmente estudar se essas necessidades são reais ou não. Só que no nosso cérebro, ele é repleto de neurotransmissores. Repleto de neurotransmissores. E para cada neurotransmissor e para cada droga do mundo, você tem receptores também diferenciados. Então, o número de receptores é ainda muito maior do que os próprios neurotransmissores. É assim que se comunica o cérebro. Nós temos neurônios, então finge que esse neurônio é uma mão, ele se comunica de uma forma aproximada com outro neurônio através dos dendritos, são essas pontinhas, os bracinhos, a gente lembra disso lá na biologia elementar. Só que o estímulo é elétrico e químico. Então, na pontinha de cada bracinho, cada dendritozinho desse neurônio, você tem vesículas contendo neurotransmissores. E o impulso elétrico faz com que essas substâncias passem para a sinapse, ou seja, fica entre um dendrito e outro,
e que, preferencialmente, chegue lá do outro lado como uma forma de uma informação. Olha, um impulso elétrico, um pensamento, gera essa transmissão. Só que tudo pode dar errado. Você pode ter menos neurotransmissão dentro do seu neurônio, você pode ter uma enzima que destrua no meio do caminho, você pode recaptar esse próprio neurotransmissor e não chegar no outro lado da sinapse. Você pode chegar do outro lado da sinapse, mas atingir um receptor que esteja fraco. Você pode estar insuficiente nos seus neurotransmissores, nos seus contatos que ali estão. E, no final das contas, você não consegue atingir o objetivo final. Uma das coisas que o ser humano percebeu, o homem percebeu logo desde cedo, é que substâncias exógenas poderiam vir a também causar outros estímulos. Então nós temos receptores para canabidiol, né, para cannabis, nós temos receptores para o álcool, nós temos receptores para morfina, tanto é que elas têm efeito na gente. Se nós não tivéssemos receptores, não teríamos esses efeitos. Nós temos esses receptores. Então, um fenômeno da tolerância é que amanhã você toma essa droga e no dia seguinte você tem mais receptores. E essa droga se torna insuficiente. Você precisa cada vez mais atingir níveis concentrados dessa substância. O elemento da neurotransmissão principal entre esses neurônios, quando se trata sobre prazer, é a dopamina. E acontece coisas parecidas com a dopamina. Você tem descargas de dopamina nessas áreas, na área tegmental ventral, você tem a dopamina agindo no núcleo accumbens, isso faz com que você tenha o estímulo do prazer. Mas você também vai ter a própria degradação dessa dopamina sináptica e você vai ter a escassez dessa própria dopamina sináptica. E o que a gente vem entendendo, vem estudando, é que esse funcionamento do prazer, da dopamina, ele tem uma ligação direta com a sobrevivência. Então, toda vez que você atinge ato de sobrevivência, por exemplo, você transou, você vai ter esse prazer. Quando você estuda e tem prazer, olha que interessante isso. A gente começa a perceber que quando você adquire uma informação que vai te elevar na sobrevivência, que vai de alguma forma aumentar o seu valor na sociedade e que isso gera um prazer, você também retém isso melhor. Então, a área hipocampal da memória e a área do cortical, ela também se usufrui do prazer. O prazer ele é altamente ligado à nossa sobrevivência. Então isso é bem interessante que a gente entenda, porque a gente vai entender a relação do homem com o prazer. A gente funciona extremamente ligado a prazeres. E uma coisa interessante nesse momento, né, da comunicação entre neurônios é que esses prazeres eles também perdem o efeito, assim como uma droga qualquer. Então, tudo que a gente vem fazendo e entra num processo de vício, de automatismos e de dependência, a gente também não vai experimentar as mesmas sensações. E a gente começa a se perguntar o quanto que isso é prejudicial. E os estudos mostram exatamente, eles apontam exatamente para esse caminho. Um ser humano que é altamente ligado a essas sensações, ele provavelmente está perdido na vida. E aí quando a gente começa a pensar sobre vício, dependência, compulsão, mas vamos chamar mais isso de vícios propriamente ditos, aqueles hábitos que a gente vem buscando sensações, a gente percebe que os vícios e os defeitos eles estão na humanidade desde que o humano é humano. A gente percebe isso lá das escrituras sagradas, tanto da nossa civilização ocidental, quanto a gente percebe isso em outras civilizações. Então, um dos primeiros livros que a sociedade tem noção, né, que a gente tem conhecimento, é o Bhagavad Gita, uma escritura hindu, e que tem, acredita-se, por volta dos seus 5.000 anos. Antes disso tinham lá os sumérios, que também já falavam sobre esse ponto, mas o Bhagavad Gita é um trecho do Mahabharata, que o Mahabharata, não sei como se pronuncia, mas é um trecho que diz o seguinte: é uma batalha do Arjuna, que é um guerreiro, e ele já é um guerreiro muito bem iniciado, ele já tem bastante batalha lá na vida dele, e ele se depara com a cidade da sabedoria, Hastinapurna, enfim, e que essa cidade pertence aos familiares dele, e ele tem que batalhar,
ele nega, ele fala, não quero, é minha família, eu não vou destruir minha família, isso é inconcebível. E aí vem uma representação de um deus mitológico, Krishna. Ele vem, olha, eu sou Deus e eu vim aqui te convencer a entrar nessa batalha. E metaforicamente, isso é uma analogia aos nossos próprios defeitos. Exatamente aos nossos próprios defeitos. Então, cada parente dele seria basicamente algo relacionado a um vício dele, um defeito, uma inclinação negativa de Arjuna. E que é representado por familiares exatamente por ser altamente próximo a ele. Então, nesse momento ele fala, olha, eu estou diante de um combate de coisas próximas a mim e que ele pensa em desistir. Por que ele pensaria em desistir? Porque existe uma dor nessa batalha. Isso aponta que o ser humano é extremamente inclinado para o vício. A gente é extremamente inclinado para esses prazeres que são pontuais, efêmeros, que a gente sabe que não nos leva a nada. A gente já sabe disso. Disse, por exemplo, que você começa, por exemplo, a comer um sorvete, por exemplo, uma coisa que te deu uma satisfação pessoal muito grande. No segundo sorvete, já não é igual ao primeiro. No quarto sorvete, você fala, pelo amor de Deus, ainda é sorvete, mas eu não quero. A não ser que você tenha algum problema, aquilo começa, e não é nem somente pela saciedade. Se você comer sorvete todos os dias, você vai perceber que você também vai perder esse mesmo estímulo que antes era um grandíssimo prazer. Então a gente começa a olhar para o mundo e olhar, perfeito, então a resposta das nossas vidas não está nesses prazeres pontuais, explosivos, que são altamente temporais. Então a gente vê isso lá desde os Sumérios, passando por Bhagavad Gita na Índia. Na nossa cultura nós temos amplamente documentado por Aristóteles e Platão, já guiado por Sócrates. A gente tem toda a definição de Aristóteles para os vícios, para as inclinações, mostrando o quanto que a gente deve se opor aos nossos próprios vícios, o quanto que isso elevaria o ser humano à felicidade. Sêneca, que seria um filósofo estoico, ele fala muito isso, olha, aliás, a filosofia estoica ela se opõe aos vícios de uma forma muito ampla, muito clara. Talvez seja a grande filosofia do sobrepor ao vício seriam os estoicos, né? E o Sêneca ele falava exatamente isso. Um bêbado, por exemplo, que seria um vício do álcool, ou já seguindo a linha da gula, o Sêneca falava um bêbado ele é igual a um louco, né? É muito difícil diferenciar um bêbado de um louco. Esse homem ele não é desprovido, ele é desprovido da sua própria razão, ele é desprovido do seu próprio controle. Então, Aristóteles, Sêneca, o Epiteto, todos eles falavam, a gente precisa ter um domínio sobre esses impulsos, sobre esses desejos, que vão sim trazer uma certa, muito pontual satisfação, muito efêmera satisfação, e que essa satisfação a gente já sabe, a gente já viu que ela vai diminuindo com o tempo. Então tem uma definição que eu acho muito interessante, que a virtude se opõe ao vício. E nesse momento a gente fala, olha, a virtude ela é uma pessoa que teria, no caso, uma expressão de um prazer que ela estava sentindo e ela consegue controlar esse prazer e assim isso gera um certo sofrimento para ela, porque ela realmente reprime esse prazer, isso gera sofrimento, mas ela consegue ver um prazer no longo prazo, algo que seria atemporal, uma construção mais longa, mais distante, ainda é prazer. Mas é um outro tipo de prazer, é outro mecanismo, é um prazer mais humano. Então o virtuoso ele consegue restringir o seu prazer, mesmo passando por esse sofrimento, mesmo fazendo um pouco esse ato de repressão a si próprio, porque ele está vendo algo além. Já o viciado é exatamente ao contrário. Ele tem um pouco de dor na vida e aí ele busca esse alívio no prazer.
exatamente ao contrário. O que ele não consegue ver algo no longo prazo, ele simplesmente vê o curto prazo. O apóstolo Paulo, ele tem uma palavra muito simples, ele falava, controle-se. Né? Então, para que ele fala isso? Controle-se. Por que você não poderia deixar que os seus vícios te dominem? E aí eu lembro também uma metáfora que o Platão, um símbolo que o Platão usava muito, que é uma carruagem, uma biga, com 2 cavalos e um guia, o cocheiro. E ele falava que os cavalos seriam as emoções, os instintos, né, a parte mais baixa do ser humano, a força mais primitiva do ser humano, e que os pensamentos seriam as rédeas ou a forma de controlar. Então, lembrando que rédea não pode estar nem tão frouxa e nem tão apertada. Né? O apertado seria o neurótico, o frouxo seria o relaxado. E ele mesmo seria o espírito, né? Seria a mente mais avançada do ser humano, né? Não só agora o pensamento racional, mas a mente mais avançada. A biga seria o corpo humano e todo o conjunto seria o ser. Né? Então, basicamente, a analogia mais parecida seria essa. E quando você busca só o prazer, seria mais ou menos você pegar esse cavalo e falar, bom, faz aí o que você bem entender. Né? Se o cavalo quiser brigar, ele vai brigar. Se ele quiser comer, ele vai comer. Né? Se ele quiser ficar tomando cachaça, ele vai ficar tomando cachaça. Eu não controlo os cavalos, né? Todo o resto é irrelevante e a gente deixa os cavalinhos ali guiando. Né? E a gente percebe que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente já percebe isso logo. Isso aí, desde os antigos, a gente já consegue perceber isso logo. É evidente que os filósofos modernos, eles começam a questionar isso novamente. A gente fala, olha, não é bem por aí não. Eu percebi que depois de muita repressão, né, aquela repressão vitoriana, eu percebi que não, que eu acho que eu tenho que mesmo que deixar meus cavalos soltos e que se eles não fizerem o que eles bem entenderem, por exemplo, como Freud explicava, né, sobre se eles não tiverem pleno gozo, eles vão criar neuroses, ou seja, colocou um prazer pontual acima do controle geral. Isso também, Nietzsche é um que fala da vontade de potência, que aquela potência do prazer, da vontade de viver, ela seria oriunda totalmente desses próprios prazeres sociais, dos próprios prazeres da colocação do ser humano nesse mundo, né? E não mais de prazeres de contenção, de repressão, de elevação, de controle, como o apóstolo Paulo fala, né? Então, deixaria as coisas mais livres. E a gente vê um momento da nossa sociedade em um conflito entre esses pensamentos, essas linhas de pensamentos. Olha, e aí, repressão, não é? A psicologia já fala, olha, a psicologia mesmo se divide, não é bem por aqui. Hoje, por exemplo, com o advento da cognitivo-comportamental, a gente vê que é muito baseado nos estoicos, nos estoicismos, né? O pensamento sobrepondo as emoções. Já a psicanálise não, é sobre a liberação desses impulsos instintivos, com também a necessidade de você conseguir conjugá-los, mas de uma forma um pouco mais cadenciada, né? Sem que isso vai gerar uma repressão profunda. E a gente sempre teve relação com substâncias, a gente sempre buscou esse prazer, sempre, desde o início dos tempos. Um exemplo disso, por exemplo, os povos indígenas que têm uma relação profunda com o tabaco, com os fumos em si, os europeus com o álcool, com a fermentação do álcool, os europeus e todo o Oriente Médio. A gente vê a papoula, que foi amplamente usada no século XIX e que elevou a humanidade para um novo debate, né? Porque a papoula, ela vai gerar os opiáceos, os opioides, né? E a gente já começa a pensar, opa, aquilo ali não é tabaco, aquilo ali não é álcool, né? Que amanhã a pessoa recupera. A gente estava diante de uma droga extremamente poderosa, que inicialmente foi usada para conter a dor. Nós temos receptores opiáceos, né? E que logo em seguida as pessoas falam, olha, é verdade, aquilo ali me afastou da dor, mas me gerou prazer. E aí a gente fala assim, será que a gente pode fazer isso? Já que a gente está
tendo um prazer numa droga natural? Será que a gente poderia vir a fazer isso? E aí entra no debate ético, e aquela época, em 1800 e tal, definitivamente o mundo se vê usando o ópio e os derivados do ópio em uma eterna briga, porque não se sabia ainda sobre os poderes de dependência desse ópio. A gente vê um efeito muito forte, as pessoas indo para como se fosse um outro patamar, uma outra situação, uma outra experimentação de consciência humana que gera um prazer absurdo a ponto de alguém falar, mas isso aqui é muito melhor do que a própria vida. Por quê? Essas pessoas, de uma certa forma, estavam buscando um tipo de alteração da mente. E é exatamente o que o ser humano busca desde os primórdios do tempo. Não se sabe quando que se inicia o uso das plantas, não se sabe quando que os xamãs começaram a usar as drogas, por exemplo, enteógenas, os psicodélicos, com o intuito de atingir camadas espirituais. Ninguém sabe quando começou isso, nem como começou isso. Simplesmente o ser humano busca alterações de consciência até por curiosidade, até por saber que tem uma mente que é muito poderosa, que é uma esponja de conteúdos, que percebe o mundo de uma forma extremamente voraz sobre as informações, e que nós não sabemos absolutamente nada, e que se você não der essa determinada informação, seja ela como um estilo de conteúdo ou estímulos, puxa vida, eu estou fazendo isso, vou mudar algo na minha vida, muita curiosidade, vou mudar a forma do ser humano ver isso, isso vai me dar poder, isso vai me deixar um pouco mais aliviado, ter um pouco mais de prazer. A gente acaba percebendo que o ser humano desenvolve uma curiosidade e o uso de substâncias para alterar essa consciência. E isso sempre aconteceu e provavelmente sempre vai acontecer. E nesse momento a gente começa a criar uma dependência daquele ser humano mais imediatista, que é ele busca aquela sensação mais forte, o poder mais forte. Só que não importa qual é a droga, não importa qual é a atitude, a vida não chega nesse patamar. A não ser que você esteja falando de uma outra coisa, por exemplo, enfim, olha, eu consegui chegar nas últimas camadas do desenvolvimento pessoal. Se você não estiver falando somente sobre isso, que ainda assim não é sobre essa sensação, você não chega nessa sensação crônica, porque ela não existe. O fenômeno da dependência e da tolerância leva exatamente para a perda dessas sensações. E você volta para o estado zero ou até pior. Agora sem a sensação e num estado de fissura ou num estado de tédio ainda muito maior. Então, mesmo com o uso de drogas como a papoula, né, o ópio, logo em seguida começa-se um lobby contra isso. A gente começa a perceber que isso leva à deterioração humana. E as outras drogas um pouco menos, mas também leva. Também leva. No caso da morfina, do ópio, né, do álcool, dos benzodiazepínicos, que são as medicações que têm a tarja preta, na maioria, se configura uma dependência química diferenciada. É uma dependência química real, biológica. Por que eu digo real? Outras drogas não têm esse fator tão proeminente. Se você pega um viciado em álcool, viciado de verdade, né, 2, 3 litros de destilado por dia, se você pega um viciado em morfina, se você pega um viciado em benzodiazepínico em altas doses, crônico, você não pode simplesmente tirar a medicação dele, porque isso poderia vir a custar a própria vida. Ele poderia entrar em um estado de delírio, um estado chama de delirium, né? De uma alteração funcional absurda da própria mente e dos próprios sistemas fisiológicos, né, cardíacos e respiratórios, e essa pessoa poderia vir ao óbito. Eu posso ser filho de 2 estudiosos intelectuais, desenvolver algum tipo de mecanismo de frustração, seja ele qual for, e desenvolver uma dependência química. Então, é claro que quando a gente vai olhar, é possível que essa pessoa tenha um gene que foi dependente e que ativou por algum motivo, seja ele qual for. A gente sabe que o poder da mente, vamos chamar ele assim, da sabedoria,
estruturas psíquicas, ou seja, você olhar para uma coisa que aconteceu para você, você tem sempre 10 formas de ver aquilo, e ao invés de você levar aquilo à 10ª potência da verdade, da realidade para você, você consegue mudar esse ponto de vista sobre o mesmo elemento. Então, vamos exemplificar. Meu pai morreu na minha frente. Nossa, um trauma gigantesco. Bom, para eu sustentar essa dor, eu vou precisar adquirir um vício. Eu vou virar alcoólatra e vou anestesiar, ou então vou virar viciado em trabalho, por exemplo, e aí nunca mais eu vou precisar ter que lidar com essa questão. Mas essa pessoa, depois de um tempo, ela adquire certa estrutura psíquica e ela fala, olha, é verdade, as pessoas morrem e tá tudo bem, eu consigo ver agora, contemplar a vida de uma outra forma, e eu acho que meu pai fez um excelente trabalho na vida, e olha, ele me deixou, foi um legado, tá tudo bem, né? E aí eu consigo olhar aquilo de uma outra forma. Isso, por si só, poderia fazer a inatividade de um gene doente, um gene que levaria à patologia. Mas você pode fazer terapia, você pode ter um contexto social melhor, você pode usar uma medicação, por exemplo, um antidepressivo, a gente sabe que ele tem o poder de inativar genéticas, né? Uma medicação antipsicótica poderia fazer isso. O estresse seria o contrário, né? Um elemento muito estressor. Então, a gente não poderia usar isso totalmente como verdade nessa estrutura, como uma predisposição genética, seria amplamente determinante de quem eu sou, de que eu vou fazer nessa vida, né? E a gente percebe que conforme a gente vai amadurecendo, a gente consegue controlar certos impulsos e a gente consegue também diminuir a necessidade de ver o mundo com a dependência desses impulsos. Então, um teste que foi feito, muito interessante, acho que foi na Inglaterra, colocaram, muito famoso, com certeza a maioria já ouviu, colocaram grupos de crianças diante de um chocolate, né? E ela tinha a opção, você pode comer o seu chocolate, um chocolate, ou se você esperar 10 minutos, foi 10 minutos ou 20 minutos, agora não lembro, você vai comer 2 chocolates. Escolhe. E as criancinhas lá, tadinhas, né? Alguns comeram, dane-se, comeu e é isso. Né? Tá aqui na minha frente, poxa. Comeu. Dane-se outro chocolate. Isso é pro eu do futuro. E teve outras que pacientemente esperaram e ganharam os 2 chocolates. Seguiram essas crianças no futuro e, pasmem, né? As crianças que esperaram e comeram 2 chocolates, elas também casaram e tiveram sucesso social e tinham melhores cargos e ganhavam mais dinheiro e eram mais felizes dentro daquela escala que eles usaram, né? Então a gente consegue ver que o ser humano ele se relaciona com o vício de uma forma para aliviar seus sofrimentos, de uma forma que vá fazer com que ele lide melhor com essas frustrações, vai apontar para certos erros e vai apontar para certas inclinações daquele ser humano, como o imediatismo, por exemplo, como a pressa para viver, como a angústia e a dificuldade de lidar com dores. Ele vai apontar para todas essas dores do mundo e como que a pessoa lida com isso sem conseguir fazer uma visão de longo prazo. Então, quem consegue, ainda criancinha, ver isso, tem uma predisposição um pouco melhor, um pouco maior, para conseguir sobrepor essas dificuldades inerentes à vida humana. E aí a gente começa a pensar e a perceber o quanto que o elemento vício, o elemento dependência, seria caótico para a gente, né? Então, quando a gente fala assim, olha, Bruno, na verdade, dentro das definições que você usou hoje, eu não me adequo. Eu, por exemplo, eu faço uso abusivo do álcool, né? Então, por exemplo, quando a pessoa faz o uso abusivo de qualquer coisa. Olha, eu não jogo videogame, mas quando eu jogo, são 3 dias seguidos, né? Isso seria o abuso. Ele não seria a dependência, ele não seria o vício, e ele está apontando para um outro sistema.
não é mais uma adequação momentânea da vida. Essa pessoa consegue se adequar. Por isso que é interessante que a gente vá trabalhando as definições que estão ligadas nesse assunto de uma forma indireta, porque o abuso, por exemplo, ele já é como um vício no próprio prazer. Ele é uma coisa mais pontual na vida daquele ser humano. Ele não consegue, de uma certa forma, ele não vai se identificar com aquilo. Ele olha e fala, olha, esse elemento, álcool, sexo, videogame, ou sei lá o quê, é melhor eu nem passar perto. Pelo simples fato de que quando eu faço, eu perco controle. Ali eu noto isso, eu notei isso. Eu não posso fazer isso. Mas não é algo que aconteça automaticamente. Eu estou sempre lá. Isso não é algo que vem acontecendo durante toda a minha vida. Aconteceram momentos pontuais. É bem menos grave do que um vício, do que um abuso. Perdão, o próprio abuso é menos grave do que um vício, do que uma dependência. Então, nesse momento, a gente consegue agora olhar uma escala hierárquica dentro desses elementos, sendo que o último seria o dependente químico, aquele que vai precisar de toda uma equipe de um apoio psicológico, talvez de medicações, talvez de internação. Ele é uma pessoa que já colocou muito tempo, muita energia no vício dele, é uma pessoa que se desvirtuou do caminho que ele tinha prazer, do caminho que ele via sentido, ele se desvirtuou do que é importante na vida. Né? E eu lembro nesse momento de um estudo que fizeram, um teste, que fizeram nos anos 70, que foi sensacional. Sensacional. Pegaram ratinhos e colocaram eletrodos exatamente naquelas áreas que eu falei dos prazeres, né? No centro tegmental ventral e no núcleo accumbens, né? E colocaram eletrodos, mini eletrodos naquelas áreas que fariam estímulos elétricos na área do prazer. E aqueles ratinhos, eles tinham algumas opções na vida. Ele tinha a possibilidade de cópula, né? Cópula, e aí ele teria o prazer do sexo. E, evidentemente, conseguiria manter a sua espécie. Teria crias. Muito bem. Aqui ele teria as melhores comidas, as mais fartas comidas, as que mais geram prazer. E ele também manteria. Comida e água, né? Eram coisas que para ele aquilo ali era as melhores, os mais interessantes do ponto de vista gastronômico e palatável. E no outro, ele só tinha uma alavanquinha que ia dar um estímulo no centro de prazer. Não precisa nem dizer, né? O ratinho não estava nem aí para o resto da vida. Ele não estava nem aí para comida ou para cópula. Ele simplesmente ficou obcecado pela alavanca que dava prazer nele. Ele simplesmente ficava ali, pá, 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 até morrer. Até morrer. Então para pensar um pouco nisso. O quanto que isso é poderoso. Né? Agora imagina uma pessoa que consiga estimular a sua área do prazer. E nisso se torne mais importante do que a sua vida sexual, do que sua vida de trabalho, do que sua vida de estudo, do que sua vida familiar, dos amores, do que você julga como evolução pessoal, espiritual. Simplesmente alguém aprendeu a tocar nessa área. Seja através de estímulos, sons, barulhos, né? Seja por conta de mecanismos repetitivos. Por exemplo, vou dar um exemplo que é feito para isso, cassino. Ele aumenta o elemento de tensão, de suspense, você não sabe quando você vai ganhar. Tem som, tem barulho, tem imagens muito coloridas, e aquilo ali se torna mais importante do que sua própria vida, como a gente já viu N vezes na história da humanidade. Pessoas que passam ali, esquecem de comer, esquecem da vida, perdem tudo que construíram. Então existe a possibilidade de uma pessoa reunir todos esses elementos. E quando acontece isso, fica fácil da gente identificar. Fica muito fácil. Mas e quando é no limbo? Como eu falei da psiquiatria cosmética, quando a gente fala sobre pacientes que estão no limbo. E essa aula ela vai ser justamente para identificar o início desses vícios, que é onde a gente ainda tem controle, quando a gente ainda tem algum poder de ação, ou para quem já está
definitivamente mergulhado nos vícios, mas vai entender o que a gente tem que fazer se lá estivermos, ou o que a gente pode fazer pelo outro, ou como é que eu posso evitar que isso aconteça. Nossa, é tudo tão automático e tão bem feito que a gente acaba se tornando o ratinho da alavanca. É muito fácil acontecer isso. Lembrando que o vício, a gente não os evita de uma forma aberta e clara. Ao contrário, a gente conta com eles, a gente sabe que eles vão aparecer. Todo mundo tem, todo mundo vai ter algum tipo de vício. Claro que dentre as formas que eu falei, às vezes é só um pouquinho, às vezes ele está disfarçado, travestido de bons hábitos. Mas aí eu falo, olha, eu corro todo dia, 6 horas da manhã, na praia, né? E no dia que eu não corro? Ah, não, esse dia eu fico doente, eu fico mal-humorado, né? E se nesse dia, às 6 horas da manhã, você tiver um encontro mais importante da sua vida, talvez com a sua parceira de vida, ou talvez com uma pessoa que vai te elevar a um patamar humano, um trabalho, legado, enfim, não, essa hora eu preciso correr. Olha, você tornou um hábito saudável um empecilho na sua vida. Você entrou no automatismo e se você tiver um dano, se você tiver um prejuízo, você já é configurado como, primeiramente, né, um viciado, um dependente, muitas vezes. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o vício de uma forma atenta e sabendo que ele vai vir, ele vai aparecer. E é interessante que a gente conheça os vícios. A gente vai falar sobre ele nas próximas aulas para a gente poder se precaver, para a gente poder combater, para a gente poder trazer o inimigo mais para próximo da gente e saber como que a gente vai fazer para sobrepor. Nesse momento, a gente sabe que os prazeres eles são inerentes à vida humana, mas a gente, pelo menos nesse momento, já consegue diferenciar os dois tipos de prazer, o imediato, do crônico, o imediato para o de longo prazo, o temporal para o atemporal. E as mentes mais interessantes, elas vão se atentar para esse prazer de longo prazo. É o prazer da construção. É o prazer que sabe que antes de chegar lá, se é que vai chegar, ele tem um elemento de esforço. E quando você lê esforço, entenda também trabalho, gasto de energia, sofrimento. E a nossa geração tão permissiva de hoje, a nossa geração tão ligada a esse tipo de prazer mais pontual, ela não consegue chegar lá. Isso, por si só, é uma das maiores explicações dos nossos estados patológicos de doença mental, de ansiedade, de frustração, de medo, né? E uma pessoa nesse estado, ela tem certos comportamentos ainda mais viciados. Para Platão, ele diria, com certeza, que se você não estiver atento a esses elementos externos e internos, você está cavando ainda mais o seu buraquinho na caverna. Você não está fazendo o caminho de ascensão para sair da caverna, né? O doloroso e esforçoso caminho para sair da caverna. Você está simplesmente entrando cada vez mais. Uma professora minha costumava dizer o seguinte: nós temos uma força gravitacional que leva a nossa mente simplesmente para relaxar a cabeça e olhar para baixo. A gente, quando olha para baixo, a gente só vê o nosso umbigo. Esse é o viciado. Ele simplesmente vai buscar os prazeres da forma mais fácil, mais rápida e imediata. E é muito mais simples fazer isso do que esforçar a sua cabeça para levantar. Então perceba que para quem quer sair da caverna, para quem quer ter um elemento de conhecimento próprio, para quem quer ter algum tipo de ação, para quem quer formar uma personalidade, para quem quer ter algo a mais desses elementos que a gente já sabe que os sábios, os estoicos e os filósofos antigos, gregos, todos os sábios da humanidade, os líderes espirituais já falavam, que consta em todas as escrituras sagradas de todos os povos já sabiam,
que o vício, os defeitos, as dependências, os prazeres pontuais, eles afastam desse caminho que é mais penoso, mas que vale muito mais a pena. Na verdade, não é só vale mais a pena, é o único caminho que realmente importa. No meu consultório está cheio de gente, não só no meu consultório, pelo amor de Deus, no mundo está cheio de gente que tentou o caminho dionísico, o caminho dos prazeres, o caminho da satisfação pessoal do físico. A gente tem, eu lembro de uma figura atual, né, Dan Bilzerian, acho que é o nome, que é um rapaz todo barbado, né, forte. E uma vez eu ouvi uma entrevista dele, tá sempre cheio de mulheres em festas, em barcos, iates, ele joga pôquer, né, o dinheiro dele veio de uma forma rápida. E ele deu uma entrevista dizendo, olha, realmente tem prazeres ali, mas não é assim. Não é a mesma coisa do que antes. Aquilo às vezes não me significa nada. Eu experimento vários vazios existenciais. Eu tenho uma dificuldade absurda para manter isso. Né? Aquilo ali passou a meio que se tornar um trabalho para ele. Manter uma personalidade que não diz nada. Ele mantém alimentado uma personalidade criada por ele, que pode ser até não, que definitivamente o afasta da essência. A gente tem uma aula sobre isso, formação do ser, ascensão e queda, aqui no Brasil Paralelo, que fala exatamente sobre isso. Essa outra jornada, ela pode parecer interessante, mas no final das contas, qualquer pessoa que aplica esforço mental consegue visualizar essa caminhada da evolução espiritual. Ela entende que esse outro caminho dos prazeres, vamos dizer, terrenos, carnais, pontuais, esses prazeres mais ligados aos nossos instintos, eles até nos afastam da nossa essência real, né? Então, se não fosse assim, os ricos e os que experimentam grandes prazeres, eles estariam sempre muito felizes, eles estariam sempre muito completos, eles estariam sempre muito contentes, alegres, satisfeitos. E a gente vê diametralmente o caminho oposto, né? Quando você pensa num sábio, quando você pensa numa figura calma, pacífica, espiritualizada, vamos dizer assim, quando eu digo espiritualizada, não tem a ver com uma fumaça que é uma entidade no além, não. Estou falando de elementos que vão além do que os nossos olhos podem ver, além do que a nossa mente racional pode conceber. A gente está falando sobre elementos metafísicos, a gente está falando sobre o mundo das virtudes, os comportamentos que visam, talvez, né, virtudes como a fraternidade, o amor, que não fazem tanto sentido do ponto de vista egocêntrico. Então, quando você pensa num sábio, ou pessoa que atingiu uma esfera um pouco mais elevada de paz interior, ela quase nunca está pensando nesses prazeres, né, que são explícitos. A gente vai falar um por um sobre esses prazeres da carne e do elemento físico. Ela até ao contrário. A gente sabe até de santos, por exemplo, que evitava aquilo para conseguir ver algo além. Porque é difícil. É difícil. O fácil, o que todo mundo faz, é exatamente isso. Olha, eu sei que se eu comer um cheeseburger, eu sinto prazer. Você não precisa ser um gênio para falar isso, né? Você não precisa ser um cara formado aí na Harvard, Prêmio Nobel, enfim, você não precisa para falar que a pizza é gostosa, né? É o que se descobriu o elemento sexual na sua vida, isso lá embaixo, ao funcionamento cerebral e desse elemento que veio estabelecendo, ou seja, tem um sobrevivencialismo humano, é o que nos manteve vivo, foi através disso aí. A gente não pode simplesmente ignorar esse elemento. O vício ele está lá, com certeza. O prazer, esse ser... Eu gosto de dar um amigo meu usou esse exemplo e eu acabo usando. Um anão, ele nunca vai jogar na NBA. Né? Ele nunca vai jogar na NBA. Ele tem uma limitação física. Mas isso não quer dizer que ele não possa jogar basquete muito bem. Ele não pode melhorar as suas habilidades do basquete muito bem. Tem gente que tem, por exemplo, uma aptidão para música que chega a ser irritante, né? Escuta uma música um dia, lê aquela música, sai tocando. Essa pessoa, provavelmente, ela vai conseguir atingir patamares muito mais altos. Mas tem gente que é completamente boçal e idiota na música. Não consegue ler, aquilo não faz sentido algum para a pessoa.
nem mesmo para apreciar. Essa pessoa, não é que ela está proibida de fazer música, ela vai fazer e ela pode melhorar, mas ela tem uma certa restrição. Ela não vai melhorar, talvez, igual Chopin, Beethoven, Mozart, né? Assim é com o nosso cérebro. Nós temos as limitações genéticas e nós temos as nossas limitações ligadas à nossa estrutura psíquica, que a gente ainda não sabe muito como é que ela é formada, quais são os estímulos necessários, né? Qual é a alimentação que cada um teve, mas a gente tem uma limitação e uma potência ali dentro. E é interessante que a gente saiba que são os elementos mais altos do ser humano que vão poder propiciar esse caminho de ascensão. Principalmente o último, quando a gente começa a entender o ser humano com a sabedoria. A gente sabe, como eu falei, que os processos de aprendizado eles são oriundos de percepções de informações, a gente capta aquelas informações e a gente pode usá-las ou não. Então, o certo seria assimilá-las, né? E aquilo ali um dia fazer um sentido. Mas para isso você precisa refletir, você precisa se manter em um certo grau de reflexão e silêncio meditativo para você conseguir assimilar aquilo. Quando nós estamos falando sobre bombardeamento de informações, pressa, bombardeado desses prazeres, é evidente que a gente vai ter uma mente que treme. É uma mente que não consegue ter um caminho do ponto A ao ponto B. Um movimento amplo da mente. Ela treme, ela faz movimentos pequenos e praticamente disfuncionais. Para isso, ela vai ter que entender o mundo, ela vai ter que olhar para esse mundo, assimilar os ensinamentos de uma forma muito mais cadenciada, olhar para si próprio, apontar esses vícios e fazer com que ela se desenvolva em um caminho mais alto, sem tanto ligação com esses prazeres e o seu próprio sofrimento. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre alguns mecanismos que estão ligados sobre esse aspecto, como que a psicologia vê isso de uma forma um pouco mais profunda do que a gente está falando desse mecanismo só cerebral. Perfeito? Então vamos à próxima. Então vamos abrir a perguntas. Vamos lá? Tu falou durante a aula sobre o caso de uma pessoa que mudou a forma de ver a morte, né, deu esse exemplo, e que com isso conseguiu superar um determinado trauma que estava marcando a vida dela. A forma de pensar, então, ela tem uma importância na patologia. Perfeito, sem menor sombra de dúvida, né? Um dos elementos mais importantes que o ser humano deve fazer vai ter que ser esse enfrentamento com o elemento da morte, a finitude da vida como a gente conhece. Quando isso acontece, a gente acaba eliminando um vício do ser humano que é achar que é imortal. Ele pode até acreditar na imortalidade da consciência, seria um outro tipo de pensamento, mas do elemento que a gente consegue tocar, a gente vai morrer, a gente sabe, né, da nossa finitude. Isso gera como se fossem vícios, inclinações por exemplo, a intemperança, uns defeitos que vão ligar a pessoa a achar que está permanente no planeta, que tem todo o tempo do mundo e começar a ter atitudes e atos completamente desligados da real missão, da real possibilidade de exercer alguma ação nesse mundo. Então, quando a pessoa cria esses sistemas que se tornam muito arraigados e muito profundos, parece que se torna até a identidade daquela pessoa, a gente vai falar exatamente na aula 2, sobre essa criação dessa personalidade, ela tem o que a gente chama de esquemas. São pensamentos entruncados, enviesados, e que levam a pessoa a achar que conhece sobre ela e sobre o mundo. E isso pode vir a gerar um adoecimento. E quando ela começa a ampliar a razão dela, é um dos primeiros passos lá embaixo, ela começa a ampliar também o rol de crenças sobre ela e sobre o mundo. Então,
a gente usa o seguinte exemplo. Você acena para uma pessoa na rua, que você não vê há muito tempo, e a pessoa não acena de volta. Então, o que você pensa? Tem gente que já senta e chora, né? A pessoa me odeia e por aí vai. Porque o pensamento dela naquele momento é de colocar o ego dela no meio de um julgamento. E quando ela começa a falar, olha, peraí, deixa eu pensar, antes de eu criar essa emoção, eu tenho milissegundos. Antes de entrar no sistema límbico, no sistema cortical, a gente pensa, olha, peraí, essa pessoa pode não ter me visto, ela é míope, ela pode ter um dia ruim, alguém pode ter morrido, aquela pessoa pode não cumprimentar acenando, de repente aquela pessoa, eu não sei, são tantas as possibilidades que já me dão margem para falar, bom, então eu não vou criar uma emoção, muito menos uma emoção negativa, muito menos emoção negativa. Então quando você começa a ampliar o rol dos pensamentos, é evidente que nesse momento você também começa a diminuir a possibilidade de criar emoções negativas. E se você não cria essas emoções negativas, também diminui a possibilidade de você criar mecanismos de adaptação a essas dores. De, por exemplo, um vício, por exemplo, um elemento que visa atenuar essa dor, né? Essa pergunta, na verdade, ela deriva em outra. Porque eu imagino que essa questão da forma de pensar se dê através da linguagem. Através da dominação da linguagem, eu consigo ter a dominação do prazer? É um pouco delicado também. Com certeza. Mas, assim, me pareceu que esse encadeamento é possível, assim. Bom, quando a gente está falando da linguagem, ela vai ser uma facilidade da expressão do ser. Então, uma pessoa que consegue captar do mundo, assimilar esses dados, ligar esses dados, fazer com que esses dados tenham sentido, transmitir para outrem, conseguir mostrar para o mundo as suas necessidades, os seus prazeres, o que é bom, o que não é, como se impõe, como não se impõe. Ele consegue até encantar pessoas. Isso definitivamente é uma excelente ferramenta. No entanto, não deixa de expressar o que aquele ser, mesmo calado, mesmo quieto, poderia vir a estar sentindo. Então a pessoa, mesmo sem nenhum tipo de linguagem, sem nenhum tipo de expressão verbal ou até mesmo indicativo nas suas neurolinguísticas, ela ainda assim continua sentindo o prazer e a dor. Então ela pode perpetuar os seus vícios, ela poderia manter mesmo desconectado de uma linguagem. É claro que esse vício, como a gente vai ver ainda, ele pode ser sobre qualquer assunto. Ele pode ser sobre absolutamente qualquer comportamento, hábito, estímulo, droga e por aí vai, né? Então, essa linguagem ela poderia estar inexistente. E, inclusive, pessoas que estão desconectadas, elas também têm uma predisposição maior a fazer algum tipo de vínculo. A gente sabe a força social, principalmente familiar, do quanto que isso diminui a atividade genética ou até mesmo a inclinação, mesmo que psíquica, dos vícios. Respondi a pergunta? Você acabou de assistir uma aula do Núcleo de Formação da Brasil Paralelo. Se você gostou do conteúdo e quer seguir estudando conosco, preste atenção. Somente nesta página você tem acesso a um cupom que concede imediatamente 20% de desconto. Essa é uma condição exclusiva para você, que demonstrou interesse em nosso conteúdo e assistiu a aula até o final. Assinando pelo link desta página, você garante o plano anual do Núcleo de Formação. São mais de 50 cursos ministrados por grandes professores da Brasil Paralelo, com material de estudos complementar feito pela nossa equipe. Você também recebe acesso completo aos originais BP, incluindo mais de 300 horas de entrevistas que fizemos para os nossos documentários. É importante dizermos que a Brasil Paralelo não recebe e nunca receberá dinheiro público. Somos uma mídia independente que conta com o financiamento de nossos membros assinantes. Se você quer ver mudanças na educação brasileira, só há um jeito: agir por conta própria e estudar de forma independente. Faça parte agora mesmo desse projeto. Torne-se membro do Núcleo de Formação. Nós contamos com você e até breve.